anjo do Senhor veio até mim e eu fiz a pergunta a ele. E eu fui levada a um lugar assim, onde eu via uma multidão de pessoas. E essas pessoas, elas estavam vestidas conforme o ensino da sã doutrina. E as suas vestes cobriam o corpo, e as mulheres, os seus cabelos eram longos, e as suas aparências externas estavam em ordem, sabe? E de repente, assim, eu ouvi a voz do Senhor, e ele disse: "Este é o meu povo que se aparta do mundo em suas vestes, mas não percebeis que eu, o Senhor, não olho somente para o corpo?" E ele dizia: "Acaso não lestes que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Mas vos digo, muitos têm descuidado do exterior e deixastes de cuidar da alma. Acaso pensais que me agradam vossas saias, vossos cabelos, a forma como se vestem, se o vosso coração está longe de mim?" E então assim eu vi assim diante de mim uma grande espada de fogo descendo do céu e pousando sobre a terra. E o Senhor disse: "A minha palavra é espada de 2 gumes, corta juntas e medulas, separa o corpo da alma e discerne os intentos do coração. E vos digo, tendes retido a forma da sã doutrina, mas não tendes retido o espírito dela. A santidade não está apenas no comprimento da veste, mas no peso da glória que carregais dentro de vós." E ele disse: "Ai daqueles que se dizem santos diante dos homens, mas não são santos diante de mim." E eu vi assim alguns que brilhavam muitos, assim como tochas acesas, sabe? E eles não eram apenas os que tinham aparência irrepreensível, sabe? Mas os que tinham o coração, as bocas transbordavam da palavra, seus pés corriam para a obra e suas mãos estavam levantadas para glorificar o Senhor, sabe? E o Senhor então falou novamente, ele disse: "Quero-vos não apenas separado do mundo em vossa aparência, mas quero-vos separados em vosso interior. Quero que sejam cidadãos do céu ainda vivendo na terra. De que adianta dizer eu sou santo se os olhos de vocês ainda estão cheios de vaidade? E se o coração não queima pelo meu reino?" E ele disse: "Não se enganem. Santidade exterior sem santidade interior é apenas sepulcro caiado. Mas aquele que é santo em corpo e em alma, esse será coluna firme no meu templo e jamais sairá dali." E então, com um temor assim no coração, sabe, eu ousei perguntar ao Senhor. E eu perguntei: "Senhor, por que tantos desprezam a sã doutrina? Eu já vi gente zombar dela e a chamam de fardo, se é a tua palavra que a sustenta." E o Senhor me respondeu e ele disse: "Porque este povo não ama a verdade, mas ama as trevas. A sã doutrina é luz que expõe e os que não querem mudar. Acaso não lestes? Virão tempos em que não suportarão a sã doutrina, mas amontoarão para si doutores segundo as suas próprias concupiscências." E ele disse: "Porém vós, guardai o que recebestes, pois é o meu espírito que vos separa. Não temais ser poucos, porque eu, o Senhor, sempre preservei um remanescente fiel." E essa foi a minha experiência. Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos. Eu quero primeiramente começar pedindo perdão aí pelas algumas falhas na gravação, né? Porque como ela falou um pouco baixo, eu tive que colocar num aplicativo para aumentar o volume do áudio. E aí, né, saiu aí com algumas interferências, mas eu creio que dá para os irmãos entenderem, né? Irmãos, Romanos capítulo 6, versículo 17 diz assim:
Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração à forma de doutrina a que fostes entregues, e libertados do pecado fostes feitos servos da justiça. Irmãos, essa campanha, né, que inclusive hoje nós vamos estar encerrando, hoje é dia 17 de setembro, né, uma campanha rápida de 3 dias, mas uma campanha muito impactante, né, a qual foi revelada por Deus. Eu estava lá no Clamor pela Nação, de repente o Senhor me falou comigo, falou uma frase: os inimigos da sã doutrina. Irmãos, e os inimigos da sã doutrina são os inimigos da salvação, porque, irmãos, quando o Senhor me revelou a sã doutrina, Ele me disse isso. Ele disse o que? Ele disse: olha, você quer mesmo o caminho da salvação? Né? Então ele foi quando eu disse que sim, né? E ele começou a dar, né, a maneira que eu tinha que me vestir, a maneira que a gente tinha que, né, renunciar às coisas. E temos feito isso ao longo desses 4 anos. E Deus, né, honrou, né, Deus assim, os sinais, né, onde acompanha aqueles que creem, né, irmãos. Então Deus começou a arrebatar, Deus começou a curar pessoas. Foi algo tremendo, né, está sendo até hoje, na verdade. Inclusive essa experiência é fruto disso, né, de toda essa santidade, de toda essa santificação. Só que os irmãos sabem que o tempo vai passando, né, apóstola, e as pessoas elas vão esfriando, algumas pessoas deixam de orar, deixam de buscar. Isso é normal, isso acontece em toda a igreja. Porém, irmãos, nós como servos de Deus não podemos deixar isso acontecer, amém, em nossos dias. Por isso o Senhor tem constantemente nos fortalecido, nos orientado novamente quanto à forma da sã doutrina, como diz nessa experiência, não é isso, apóstola? É isso, e como desde o início, quando o Senhor mudou a doutrina da igreja Shalom, Ele nos ensinou não só a nos vestir, não só como calçar, como andar, como ser cidadão do céu aqui na terra, mas Ele também ensinou a importância de termos um coração puro, de termos um coração guardado em Cristo, de termos uma dependência do Senhor, né? Então o Senhor, Ele tem zelado pela sua igreja, Ele tem nos ensinado, e com o passar do tempo muitos, né, eles têm esquecido, né, dos feitos do Senhor, mas nós não podemos esquecer, sabe? Apóstolo Paulo, ele dizia, dava conselhos a Timóteo, ele disse: olha, cuida de tudo aquilo que tu recebeste de mim, cuida da doutrina que tu recebeste, persevera nela, porque tu vai guardar a tua alma e daqueles que te ouvem. Então chegou um tempo do Senhor trazer esse despertamento para a igreja, para que venhamos trazer à memória, recordar os feitos do Senhor, as coisas que são aprovadas, aquilo que são reprováveis aos olhos de Deus. E eu vejo isso também com misericórdia, como fruto de uma obra de misericórdia, de amor, de perdão de Deus para com a sua igreja, para não nos deixarmos esquecer daquilo que Ele nos ensinou, daquilo que Ele tem nos impulsionado a viver, a colocar em prática, porque para que nada venha comprometer a nossa salvação e que possamos ter uma vida, uma trajetória de filhos de Deus aqui na terra e por fim herdarmos a salvação, a vida eterna, né, irmãos? Estarmos preparados, nós estamos vendo próxima, a cada dia se aproxima a volta do Senhor. E nós temos que estar preparados, temos que ser como aquelas virgens prudentes que vivem todos os dias à espera do noivo, né? Está pronta para ter um encontro com o Senhor. Amém, apóstolo? E foi bênção essa experiência muito forte, muito profunda, e a importância de nós não só mudarmos no externo, né, no exterior, mas também a nossa alma, o nosso corpo, o nosso espírito, mantendo santo e irrepreensível diante do Senhor, como diz sua palavra, amém? Até a volta do Senhor. Amém, glória a Deus. Então espero que essa palavra, espero que essa experiência tenha edificado a sua vida e que possamos perseverar em servir em santidade, né, a santidade ao Senhor, amém? Porque sã doutrina é isso, é viver em santidade, é renunciar à moda, é renunciar aos padrões do mundo para, como ela diz na experiência, né, viver na terra como cidadãos do céu, amém? Vamos orar então. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por essa experiência, Pai, que possamos verdadeiramente se fortalecer no Senhor, na força do Seu poder, se renovar no Senhor, Pai querido, Pai amado, que a Tua graça, a Tua unção esteja sobre nós, hoje, amanhã e sempre, Pai, que a sã doutrina não seja um fardo pesado, não, mas que seja, meu Pai, um estilo de vida, que seja, Pai querido, Pai amado, Senhor, Deus, uma cultura, Senhor, como cidadão do céu, Pai. Muito obrigado, Pai. Cuida de cada um dos teus filhos, das tuas filhas, Pai, em nome de Jesus. Amém. E amém. Que Deus te abençoe e shalom. Tome posição como um soldado forte, não perca o teu alvo, desafia até a morte, mesmo subjugar.
julgado, atingido e humilhado. Não desça do seu barco, a vitória é do outro lado.